Então, no exercício 5, a gente tem que verificar que essa equação não admite um fator integrante dependendo só de x, mas admite um fator integrante dependendo só de y. E com isso a gente vai resolver a equação diferencial, ok? Então, primeiro de tudo, vamos só verificar aqui, né? A gente sabe que essa é a m. Vamos só verificar aqui. Isso daqui é a mesma coisa que dizer isso é 3y mais y quadrado mais 2 mais y seno x dy mais y cosseno x dx igual a zero. Então, portanto, esta é a m e esta é a n. Tá? A gente já vê aqui, my é igual a cosseno x e nx é igual a 2 mais y cosseno x. Então, os dois são diferentes, não funcionam. Então, vamos primeiro verificar que essa equação não admite um fator integrante dependendo só de x. Tá? Nesse caso daqui, o que vai acontecer? Então, mi de x vezes 3y mais y ao quadrado mais 2 mais y seno x dy mais mi de x y cosseno x dx igual a zero. Tá? Essa é a m barra, essa é a n barra. Então, será que tem como achar um fator integrante tal que m barra y é igual a n barra x? Vamos ver. Então, m barra derivado em y, como isso aqui depende só de x, então vai ficar mi cosseno x. E n barra x, o que a gente tem? Vai ter, bom, 3y vezes mi' mais y ao quadrado vezes o mi' também, mais 2 mais y, agora regra do produto ali. Então é mi' seno x mais mi cosseno x. Tá? Então o que vai acontecer nesse caso? A gente tem que os termos em mi' são os seguintes: 3y mais y ao quadrado mais 2 mais y seno x. Esses são os termos em mi'. E os outros termos em mi são 2 mais y vezes cosseno x. Tá? Então, isso daqui vai nos dar que 3y mais y ao quadrado mais 2 mais y seno x mi' tem que ser igual a mi cosseno x em evidência. Então vai ficar 1 menos 2 menos y. Aqui, só passando para o outro lado. E a gente já vê aqui que isso daqui tem um termo seno e aqui tem um polinômio quadrático em y que não tem chance de se cancelar de forma alguma com essa função aqui desse outro lado. Tá? Então, em geral, o que a gente vai ter é que mi' vai ser uma certa função f que depende de x e de y. Mas não pode, porque mi' é uma função apenas de x. Tá? Então, isso implica que o mi' de x não faz sentido aqui, então, portanto, o fator integrante não faz sentido. Tá? Então, não faz sentido supor um fator integrante que dependa só de x nesse caso. Tá? Então, com isso, a gente vai para o fator integrante dependendo só de y. Se o fator integrante depende só de y, então a gente tem que isso aqui é mi y vezes 3y mais y ao quadrado mais 2 mais y seno x dy mais mi de y
y cosseno x dx, isto igual a zero, tá? Então aqui a gente tem a nossa m barra e aqui a n barra, tá? Vamos então exigir que m barra y seja igual a n barra x. Então o que acontece? Se eu derivo isso em y, eu tenho cosseno x, fator comum ali, vai ficar pela regra do produto μ' y mais y, tá? E n barra x, o que acontece? Isso depende só, isso é uma constante, então isso, como depende só de y, cancela, vai ter só esse termo daqui. Então vai ficar μ de y vezes 2 mais y cosseno x, tá? Então o que acontece? A gente pode reordenar esses termos daqui. Vai ficar que cosseno x y μ' é igual a, eu tenho aquele μ aqui, tenho 2 mais y em evidência ali dentro, e eu vou subtrair cosseno, μ cosseno x, mas já tem uma evidência aqui, então eu vou só tirar 1 e o cosseno x está em evidência aqui, tá? Então isso aqui é simplesmente μ multiplicado aqui dentro por 2 menos 1, então vai ficar 1 mais y cosseno x, tá? Supondo aqui que a gente está num domínio, tá, onde o cosseno não se anule, tá? Ou seja, se o x for diferente de π sobre 2 ou 3π sobre 2, isso tudo vai depender das condições iniciais que a gente não tem ainda. E, adicionalmente, tá, supondo... Tá, então, o que a gente vai fazer? A gente vai supor que o cosseno x é diferente de zero, tá? Então, o x vai estar no intervalo tal que isso aconteça. E a gente também tem que considerar o caso aqui em que y é igual a zero, tá? Nesse caso, faz sentido? Vamos ver. Isso aqui tudo vai zerar e aqui vai zerar também. Então, y igual a zero, identicamente zero, é a solução, tá? Pode ser que a gente consiga incorporar isso no final na outra solução, vamos ver. Mas, então, supondo então, que y não é zero, o que a gente vai ter? A gente vai poder dividir nos dois lados, então vai ficar aqui μ', esse cosseno vai se cancelar, então μ' vai ser igual a μ vezes 1 mais y sobre y, tá? E aqui a gente pode de novo resolver por separação de variáveis, tá? dμ sobre μ, integral, supondo que μ é positivo, vai ser igual a integral de 1 sobre y mais 1, isso aqui em y, tá? Então isso vai ter que ln de μ é igual a ln do valor absoluto de y mais y. E reescrevendo isso aqui um pouco melhor, fica ln de e na y. Isso daqui então é ln do módulo de y vezes e na y. E portanto, o μ que a gente chegou aqui é que ele é igual a valor absoluto de y vezes e na y. Com isso daqui então, o que a gente vai obter? A gente vai chegar aqui a m barra vai ser valor absoluto de y e na y multiplicado por y cosseno x, e que a n barra vai ser a mesma coisa, valor absoluto de y vezes e na y, multiplicado por toda aquela expressão de dentro. 3y mais y ao quadrado mais 2 mais y seno de x. Então, peso dy, então tá. Isso daqui são as expressões, tá? Então, isso aqui a gente sabe que é igual a fx e isso é igual a fy, tá? Como aqui não tem nenhum termo envolvendo x, é muito mais fácil integrar.
Então, a f aqui, integrando em x, vai fazer aparecer um x aqui. Então, vai ficar o valor absoluto de y é na y. Opa, na verdade tem um cosseno x, mas isso é fácil de integrar. Então, fica y, e a integral do cosseno x é seno x, mais uma função que depende só de y. Se eu derivar isso em x, eu vou obter exatamente isso daqui. Tá? Então, a gente tem essa expressão aqui para f, que tem que ser quebrada em casas, tá? Porque temos um valor absoluto aqui. Então, no caso positivo, a gente tem que isso é igual a y, e na y seno x mais c de y. E, então, se a gente derivar isso em y, tá? Aqui vai ter um y quadrado e vai ter uma regra do produto. Tá? Então, vai ter um seno x em evidência. Fica e na y ao quadrado, mais 2y e na y, mais c' de y. Tá? E isso tem que ser igual a n barra. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? A gente vai ter y e na y vezes agora 3y mais y e na y ao quadrado mais y e na y vezes 2 seno x mais y e na y seno x. Tá? Então vamos inspecionar isso daqui. E na y ao quadrado seno x. E na y ao quadrado seno x. Então tem esse termo aqui, esse termo aqui. Agora, 2y e na y seno x. 2y e na y seno x. Então tá aqui. Então isso força que o c' de y seja igual a esses termos remanescentes aqui, que são os seguintes. São 3y ao quadrado e na y mais y ao cubo e na y, tá? Mas ok, a gente pode integrar isso aqui, vai dar um pouco de trabalho, tem que fazer a integração por partes várias vezes aqui e aqui. Mas olhando aqui, olha, y ao cubo, se eu derivar isso aqui dá 3y quadrado e o e na y não muda nada quando deriva. Então se a gente pensar um pouquinho, a gente nota que isso daqui é exatamente y ao cubo e na y derivado. Tá? Vai dar exatamente essa expressão daqui, vocês podem verificar. Então, só integrando e desconsiderando a constante, porque ela vai ser absorvida, isso é y ao cubo e na y. Tá? O que nos dá que a f é igual a y ao quadrado e na y seno x mais y ao cubo e na y. Tá? Agora vamos ver o outro caso. Y negativo. Se y é negativo, a f vai ser menos y e na y seno x mais cy. Tá? Então, isso daqui, se a gente derivar em y, vai ficar a mesma coisa que a gente tinha antes, só que com o sinal trocado. Tá? Então, seno x é na y ao quadrado, mais 2y e na y, mais c'. Isso daqui, aqui a gente vai ter o sinal trocado em todos os termos. Tá? Então, vou dar um etc aqui. O que a gente vai acabar é que a nossa constante, tá? O c' de y, vai ser igual a exatamente o negativo do que a gente tinha aqui. Tá?
Então vai ser menos aquele y ao cubo e na y linha, e portanto o cy vai ser menos y ao cubo e na y, tá? O que vai nos dar aqui nesse caso que a f vai ser menos y ao quadrado e na y seno x menos y ao cubo e na y, tá? E como nos dois casos isso aqui vai ser igual a uma constante, tá? A gente vê que eles só mudam no sinal, então a forma é a mesma. Então, pelo mesmo argumento que a gente fez nos outros exercícios, a gente pode concluir que as soluções para essa equação diferencial são as curvas onde a f igual a... Vamos pôr aqui... Bom, não importa muito, dá para pôr y ao quadrado e na y em evidência. Dessa forma o seno x fica aqui e a gente vai ter um y aqui, vai ficar o y ao cubo e na y. Isso daqui igual a c. Então estas aqui são as curvas integrais dessa função potencial que vão dar soluções para essa equação diferencial. E lembrem que a gente tinha y igual a zero também. Só que, vejam bem, y igual a zero, nesse caso daqui, vai zerar esse termo. Então, para c igual a zero, a gente obtém, faz sentido para alguma dessas constantes aqui, que a função y igual a zero seja constante, seja possível, porque vai zerar esse lado, então só basta que a constante c seja igual a zero. Então, não tem problema, a nossa função y identicamente zero pode ser absorvida nessa solução daqui. Tá? Então essa aqui é a solução mais geral possível para esse problema e o exercício está resolvido.